Existe um silêncio que poucos conhecem. Um silêncio que não é paz, mas ausência. Uma leveza que parece alívio, mas é, na verdade, abandono. É o silêncio de uma alma que largou o sacrifício no meio do caminho, que começou a quaresma com fervor e, sem perceber, foi afrouxando, foi cedendo, foi deixando cair o que havia prometido a Deus. E nesse silêncio, nessa leveza enganosa, algo começa a acontecer. Algo que o Padre Pio viu. Algo que ele conheceu de perto, porque ele combateu o inimigo toda a sua vida e sabia exatamente o que acontece com uma alma quando ela abre mão do sacrifício. Você sabia que o Padre Pio chorava ao ver almas abandonarem a quaresma? Não por julgamento, não por rigor, mas porque ele via com os olhos do Espírito o que essa decisão desencadeava. Ele via as consequências. Ele via as três coisas que se movem no mundo espiritual, quando uma alma promete e depois recua, quando começa o jejum e para, quando faz a penitência por alguns dias e desiste achando que não faz diferença. Faz diferença. Faz uma diferença que você talvez nunca tenha sido capaz de enxergar, mas que o Padre Pio enxergava com uma clareza aterrorizante. Não são coincidências o fato de você estar aqui, agora, ouvindo essas palavras. Esta mensagem não foi feita para todos. Ela foi preparada para aquelas almas que sentiram um chamado interior, uma inquietação, um peso no coração que não conseguem explicar direito. Se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo permitiu. É porque o Padre Pio, que intercede incansavelmente pelas almas que lhe foram confiadas, quis que você ouvisse o que ele revelou. E o que ele revelou não está escrito em qualquer livro popular, não é ensinado em qualquer catequese comum, não circula livremente porque poucos têm coragem de falar sobre isso com a seriedade que esse assunto exige. E se eu te disser que o Padre Pio revelou que existem três coisas concretas, três movimentos espirituais invisíveis, mas com efeitos visíveis e dolorosos na vida real, que se ativam no momento em que uma alma abandona o sacrifício quaresmal? Três realidades que ele descreveu com detalhes para seus filhos espirituais, que explicam por que tantos católicos praticantes sentem que suas orações não são ouvidas, que suas famílias não têm paz, que os problemas não se resolvem, que a saúde não melhora, que as dívidas não cessam, que o peso emocional não alivia. Três coisas que permanecem ocultas porque o mundo moderno não quer falar sobre responsabilidade espiritual, sobre aliança com Deus, sobre o peso de uma promessa feita ao Senhor. Você vai ouvir isso hoje e vai entender o que talvez esteja acontecendo na sua vida. A quaresma não é uma tradição, não é um costume cultural, não é um período de privação inventado por homens religiosos para tornar a vida mais difícil. A quaresma é uma aliança, é um pacto sagrado entre a alma e Deus, um tempo que a própria Igreja, guiada pelo Espírito Santo, separou para que o fiel possa morrer para si mesmo e ressuscitar com Cristo. São 40 dias que espelham os 40 dias que Jesus passou no deserto, suportando a fome, o cansaço, o frio da noite, o calor do dia e os ataques do demônio. Jesus não desistiu. Jesus não aliviou o sacrifício porque estava com fome. Jesus não cedeu às tentações porque estava exausto. E o que ele conquistou nesses 40 dias não foi apenas a vitória sobre o diabo no deserto. Foi o fundamento espiritual de toda a missão que viria depois. O Padre Pio entendia isso de uma forma que transcendia qualquer teologia acadêmica. Ele entendia porque ele viveu. Todos os dias da sua vida, por mais de 50 anos, o Padre Pio acordava carregando as chagas de Cristo no próprio corpo. E mesmo assim, ele jejuava. Mesmo assim, ele passava horas em oração. Mesmo assim, ele se submetia às penitências. Acordava de madrugada, passava noites inteiras em combate espiritual. Não porque Deus exigisse o sofrimento pelo sofrimento, mas porque ele sabia que o sacrifício
É uma linguagem que o céu entende, que o demônio teme e que a alma precisa para crescer. Certa vez, um jovem seminarista foi até o Padre Pio e lhe disse que tinha começado a quaresma com muita determinação, mas que após alguns dias havia afrouxado o jejum, havia voltado a certos hábitos e estava se sentindo culpado. O jovem esperava uma palavra de consolo, talvez uma absolvição rápida, "não se preocupe, Deus entende." Mas o Padre Pio ficou em silêncio por um longo momento. Seus olhos, que eram conhecidos por enxergar o que os olhos comuns não viam, fixaram-se no jovem com uma expressão que o seminarista descreveu mais tarde como uma mistura de compaixão infinita e tristeza profunda. E então o Padre Pio disse: "Filho, você não sabe o que deixou entrar." Essa frase ficou gravada na memória daquele jovem pelo resto da vida. Você não sabe o que deixou entrar, porque o Padre Pio via. Ele tinha o dom do discernimento dos espíritos, reconhecido pela Igreja e documentado por centenas de testemunhos. Ele conseguia perceber a presença do mal, identificar a condição espiritual de uma alma, enxergar o que estava acontecendo em dimensões que os olhos comuns não alcançam. E o que ele via quando uma alma abandonava o sacrifício quaresmal o perturbava profundamente. Não porque Deus estivesse furioso, mas porque as consequências eram reais, visíveis, dolorosas. E muitas vezes levavam anos para serem compreendidas pelas pessoas que as vivenciavam. Você já passou por uma fase em que tudo parecia travado? As contas não fechavam, a saúde de alguém na família piorou do nada, a harmonia dentro de casa desapareceu sem uma razão clara, aquela angústia sem nome tomou conta do coração. Você rezava, mas parecia que o céu estava fechado. Você buscava uma saída, mas cada caminho que tentava parecia bloqueado. Talvez você tenha atribuído isso ao acaso, ao destino, ao mundo difícil. Mas o Padre Pio diria outra coisa. O Padre Pio olharia para você com aqueles olhos que viam além e diria: "Vamos verificar o que aconteceu no tempo de sacrifício que você prometeu a Deus. Hoje você vai entender as 3 coisas que ele revelou. E ao entender, você vai ter em mãos um conhecimento espiritual que pouquíssimas pessoas possuem, porque pouquíssimas pessoas têm coragem de buscar essa profundidade. Você vai perceber o que pode estar acontecendo ao seu redor. E mais do que isso, você vai saber o que fazer, porque o Padre Pio nunca revelava um problema sem mostrar o caminho de volta. Esse é o coração do seu ministério: a misericórdia, a orientação, a restauração da alma. Mas antes de continuar, eu preciso te pedir uma coisa. Se esta mensagem já está tocando o seu coração, se você sente que essas palavras foram preparadas para você, deixe um comentário aqui embaixo. Pode ser apenas um "Sim, estou aqui" ou "Padre Pio, intercede por mim." Esse gesto simples é um ato de fé. E se você ainda não está inscrito neste canal, inscreva-se agora. Porque cada vídeo que publicamos aqui é um ensinamento espiritual que pode mudar o rumo da sua vida. Não perca o que vem a seguir. A primeira coisa, a brecha espiritual. Há algo que o Padre Pio repetia para seus filhos espirituais com uma seriedade que deixava todos em silêncio. Ele dizia que a alma humana, durante a quaresma, está em um estado especial de combate. Não é uma metáfora. Não é uma figura de linguagem piedosa. É uma realidade espiritual concreta. Durante esses 40 dias, o véu entre o mundo visível e o invisível está mais fino. As batalhas são mais intensas, as tentações mais sofisticadas e as graças disponíveis são incomparavelmente maiores do que em qualquer outro tempo do ano litúrgico. Por isso, o demônio odeia a quaresma. Por isso ele trabalha com tanta insistência para fazer a alma desistir. O Padre Pio sabia disso porque ele vivia esse combate na própria carne.
As noites em San Giovanni Rotondo eram marcadas por ataques espirituais violentos. Seus irmãos de convento relatavam ouvir barulhos, golpes, gritos abafados vindo do quarto dele nas madrugadas. E sempre que interrogado sobre o que havia acontecido, o Padre Pio respondia com serenidade. O inimigo tentou mais uma vez, mas nunca conseguiu porque a oração e o sacrifício formavam uma armadura que nenhuma força das trevas conseguia atravessar. E é exatamente aqui que entra a primeira revelação. Quando uma alma faz uma promessa de sacrifício quaresmal, seja o jejum, a abstinência, a renúncia a um vício, uma oração diária, uma penitência qualquer, ela está erguendo uma muralha espiritual ao redor de si mesma e da sua família. Cada dia cumprido é uma pedra a mais nessa muralha. Cada sacrifício honrado é uma camada a mais de proteção. O Padre Pio ensinava que o sacrifício voluntário tem um poder que a maioria dos católicos subestima enormemente, porque ele representa a alma dizendo a Deus: eu escolho te amar mais do que escolho me agradar. Mas quando essa alma abandona o sacrifício no meio do caminho, algo acontece que ele descrevia com uma palavra simples e aterrorizante. Uma brecha se abre. Não é punição de Deus. Deus não pune quem fraqueja, mas a proteção que estava sendo construída pelo sacrifício cotidiano para de crescer. E pior, a parte da muralha que ainda não foi concluída permanece aberta. E o inimigo, que observa com atenção cada movimento espiritual de uma alma, identifica essa brecha imediatamente. O Padre Pio dizia que o demônio é paciente como nenhum ser humano consegue ser. Ele espera, ele observa, e quando a alma afrouxa, quando o sacrifício cessa, ele entra por onde a proteção falhou. Isso explica algo que muitas pessoas vivenciam sem entender. Começam a quaresma bem, com paz, com leveza, com uma sensação de aproximação de Deus. E depois, dias após abandonarem o sacrifício, começam a surgir pequenas turbulências. Uma discussão em casa que não tinha razão de ser. Um pensamento obsessivo que não saía da cabeça. Uma ansiedade sem nome. Uma sensação de peso espiritual que vai aumentando gradualmente. Não é coincidência. É a brecha funcionando. É o que entra quando a proteção do sacrifício é retirada. O Padre Pio aconselhou uma mulher que havia procurado sua orientação espiritual depois de meses de conflitos familiares inexplicáveis. Ela relatou que o marido estava irritável. Os filhos brigavam constantemente. A paz simplesmente havia saído de dentro de casa. O Padre Pio a ouviu com atenção e então perguntou: "O que você prometeu a Deus nesta quaresma que não cumpriu?" A mulher ficou em choque. Ela havia prometido rezar o terço todos os dias durante a quaresma e havia parado na segunda semana. O Padre Pio não a condenou, mas foi direto. Volte ao sacrifício, feche a brecha. O que você abandonou deixou uma porta aberta. Volte e a paz voltará com você. Pense agora na sua própria vida. Há algum sacrifício que você prometeu e não cumpriu? Há alguma promessa feita a Deus em momento de dificuldade que ficou pelo caminho? Porque se há, talvez algumas das turbulências que você está vivendo tenham uma explicação espiritual que ninguém até hoje teve coragem de te dar. A segunda coisa, a interrupção das graças. O Padre Pio tinha uma forma muito particular de falar sobre as graças de Deus. Ele não as descrevia como algo automático, como uma torneira sempre aberta, que jorra independentemente do que a alma faz. Ele as descrevia como uma corrente que flui, que alimenta, que transforma, mas que precisa de um canal limpo e aberto para passar. E o sacrifício quaresmal, ensinava ele, é um dos mais poderosos instrumentos para abrir e manter esse canal. Há um texto da tradição espiritual católica que o Padre Pio citava com frequência, especialmente quando orientava almas que passavam por seca espiritual. Aquela sensação de que as orações não sobem,
de que Deus está distante, de que a fé está fria. Ele dizia que São João da Cruz ensinava que a alma que não mortifica os próprios desejos fecha gradualmente os canais pelos quais Deus derrama suas graças. E o Padre Pio completava com sua experiência mística. O sacrifício quaresmal é o momento que Deus preparou especialmente para essa mortificação. É o tempo sagrado de limpeza do canal. Quando a alma abandona o sacrifício da quaresma, ela não perde a graça santificante desde que não esteja em pecado mortal, mas ela interrompe um fluxo especial de graças que estava sendo liberado especificamente em resposta ao seu esforço, à sua renúncia, ao seu amor concreto demonstrado através do sacrifício. São graças de cura, graças de conversão para pessoas da família, graças financeiras que desbloqueiam caminhos, graças de proteção que afastam o mal, graças de discernimento que iluminam decisões difíceis. E quando esse fluxo é interrompido, as situações que estavam prestes a se resolver ficam suspensas. As portas que estavam prestes a se abrir permanecem fechadas. As curas que estavam a caminho se atrasam. Não porque Deus retirou seu amor, mas porque o canal que transportava essas graças específicas foi fechado pela própria alma, no momento em que ela escolheu o conforto em vez do sacrifício. O Padre Pio testemunhou isso inúmeras vezes. Um homem que havia procurado sua orientação para um problema grave de saúde da esposa foi orientado a fazer um sacrifício específico durante toda a quaresma, além de rezar um terço diário pedindo a intercessão de Nossa Senhora. O homem começou com muita fé. Nas primeiras semanas, a esposa apresentou melhoras que os próprios médicos não conseguiam explicar. Mas na quarta semana, o homem viajou a trabalho, perdeu a rotina, parou o sacrifício e acabou abandonando também a oração. A melhora da esposa estancou. Não piorou drasticamente, mas aquele avanço inexplicável simplesmente parou. Quando voltou ao Padre Pio, o santo olhou para ele e disse apenas: "Você interrompeu o canal. A graça estava sendo derramada. Você fechou a comporta. Volte. Ainda há tempo, e existe sempre tempo. Essa é a misericórdia de Deus, que o Padre Pio nunca se cansava de proclamar. Mas é preciso entender o que foi interrompido para ter coragem de recomeçar. Você está esperando uma resposta do céu? Está pedindo pela saúde de alguém que ama? Está clamando por uma solução financeira que parece impossível? Está intercedendo pela conversão de um filho, de um marido, de um irmão? Então pergunte a si mesma: o canal está aberto? O sacrifício que eu prometei está sendo honrado? Porque se não está, você não está pedindo com toda a força que poderia ter. E o Padre Pio quer que você peça com tudo. A terceira coisa: o enfraquecimento da alma para o combate. Essa é a revelação que o Padre Pio considerava a mais grave. A que ele mencionava com mais peso, com mais solenidade. Porque as duas primeiras têm a ver com o que acontece ao redor da alma. Essa tem a ver com o que acontece dentro dela. O Padre Pio dizia que a alma humana é como um músculo, precisa ser exercitada para se fortalecer. E o sacrifício é o exercício da alma. Cada vez que a alma diz não para um desejo, cada vez que ela escolhe Deus em vez do próprio conforto, cada vez que ela honra um compromisso espiritual, mesmo quando está cansada, com fome, com vontade de desistir, ela cresce. Ela desenvolve uma resistência interior que a torna capaz de suportar tentações maiores, de perseverar em orações mais longas, de confiar em Deus em meio a crises mais profundas. Mas quando a alma abandona o sacrifício no meio do caminho, esse músculo não apenas para de crescer, ele regride, e a regressão é mais rápida do que o crescimento. O Padre Pio explicava isso com uma imagem que ficou gravada na memória de todos que o ouviram. Uma criança que aprende a andar com esforço, mas que, se for mantida no colo por muito tempo, esquece como os próprios pés funcionam.
Uma alma que abandona o sacrifício quaresmal fica espiritualmente mais frágil para todo o resto do ano. Fica mais vulnerável às tentações que ela conseguiria resistir facilmente se tivesse completado o tempo de penitência. Fica com menos capacidade de orar com profundidade, porque a oração profunda exige uma disciplina interior que só o sacrifício habitual constrói. Fica com menos clareza espiritual, porque o sacrifício purifica a mente e o coração de forma que nenhum retiro ou leitura espiritual sozinho consegue fazer. E há algo ainda mais sério que o Padre Pio revelava sobre esse enfraquecimento. Ele dizia que uma alma enfraquecida pelo abandono do sacrifício fica mais suscetível a enganos espirituais. Começa a confundir o que é de Deus com o que não é. Começa a racionalizar pecados que antes reconhecia claramente. Começa a se conformar com uma mediocridade espiritual que vai se instalando tão gradualmente que a alma quase não percebe. E o demônio, que conhece essa dinâmica melhor do que qualquer teólogo, aproveita exatamente esse momento de enfraquecimento para instalar pensamentos de desânimo, de dúvida, de afastamento da igreja, de questionamento da fé. Deus não abandona. Mas a alma precisa fazer a sua parte, e o Padre Pio passou a vida inteira ensinando exatamente isso. Agora você sabe. Agora você tem em mãos o que o Padre Pio revelou com tanta seriedade aos seus filhos espirituais. A brecha que se abre quando o sacrifício é abandonado, a interrupção das graças que estavam a caminho, o enfraquecimento da alma que a deixa vulnerável ao que ela jamais deveria enfrentar desarmada. E talvez, ao ouvir essas três coisas, você tenha reconhecido algo. Talvez tenha sentido um peso no peito, uma memória de algo que prometeu e não cumpriu, uma clareza súbita sobre períodos difíceis que não entendia. Se foi assim, não sinta culpa, sinta gratidão, porque reconhecer é o primeiro movimento da restauração. O Padre Pio dizia uma frase que seus filhos espirituais repetem até hoje. Não existe queda que Deus não possa transformar em trampolim, desde que a alma se levante com humildade e recomece com amor. Você pode recomeçar agora. Mesmo que a quaresma esteja no meio, mesmo que você tenha falhado por dias ou semanas, o sacrifício retomado hoje já começa a fechar a brecha, já começa a reabrir o canal, já começa a fortalecer de novo o músculo da alma. O que o Padre Pio recomendava para quem havia abandonado o sacrifício era simples e direto. Vá à confissão. Renove sua intenção diante de Deus com sinceridade, retome o sacrifício que prometeu ou escolha um novo se o anterior estava além das suas forças. E peça a Nossa Senhora que interceda para que sua perseverança seja sustentada até o fim. Ele dizia que Nossa Senhora nunca deixa cair uma alma que se agarra ao seu manto com humildade. Faça isso, não amanhã, hoje. Se esta mensagem tocou o seu coração, se você reconheceu algo na sua vida enquanto ouvia as revelações do Padre Pio, então eu preciso te pedir algo muito simples. Inscreva-se neste canal agora. Não é apenas um clique. É uma decisão de manter sua alma alimentada, de nunca ficar sem orientação espiritual, de continuar recebendo esses ensinamentos que o mundo não oferece em qualquer lugar. Mas eu quero te pedir mais uma coisa. Pense agora em alguém que você ama. Uma amiga que está sofrendo e não encontra saída. Uma familiar que está passando por doença, por crise, por escuridão espiritual. Alguém que precisa ouvir o que o Padre Pio revelou hoje. Compartilhe este vídeo com essa pessoa agora mesmo. Esse gesto pode ser a resposta que ela estava esperando de Deus. Às vezes, a misericórdia chega através das nossas mãos. Eu quero te convidar para um desafio. Não é um desafio fácil, mas é um desafio possível. E o Padre Pio dizia que Deus nunca pede o impossível.
Ele pede o que transforma. O desafio é este: do dia de hoje até o fim da quaresma, você vai retomar ou assumir um sacrifício concreto e vai ancorá-lo em oração. Todo dia, ao acordar, antes de qualquer coisa, você vai fazer o sinal da cruz com intenção, olhar para o crucifixo ou para uma imagem sagrada, se tiver em casa, e dizer em voz alta estas palavras simples que o próprio Padre Pio ensinava aos seus filhos espirituais. Senhor, ofereço a Ti este dia, este sacrifício e esta dor. Que tudo em mim seja para a Tua glória e a salvação das almas. Depois disso, você mantém o sacrifício que escolheu. Pode ser abrir mão de algo que te dá prazer, mas que você sabe que não edifica. Pode ser o jejum em determinados dias. Pode ser a renúncia às redes sociais por algumas horas. Pode ser rezar o terço completo todos os dias até a Páscoa. O que importa não é o tamanho do sacrifício. O que importa é a fidelidade. É acordar no dia seguinte e recomeçar. E no dia seguinte. E no seguinte. E a promessa espiritual é real. Uma alma que completa o sacrifício quaresmal chega à Páscoa diferente. Chega mais forte, mais limpa, mais aberta para receber as graças da ressurreição. Chega com a brecha fechada, o canal aberto e o músculo da alma fortalecido. Agora chegamos ao momento mais sagrado deste vídeo. Eu preciso que você pare tudo o que está fazendo. Se puder, feche os olhos por um instante depois que eu terminar de falar. Respire fundo. Deixe o silêncio entrar. Porque o que vem agora não é apenas uma oração, é um encontro. O Padre Pio dizia que a oração é o lugar onde a alma toca a eternidade. É o momento em que o tempo para e Deus se inclina sobre nós com toda a sua ternura. E hoje, depois de tudo que você ouviu, depois de tudo que reconheceu no fundo do coração, você merece esse encontro. Você precisa dele. Então feche os olhos, respire e acompanhe cada palavra com o coração. Senhor Jesus Cristo, eu venho diante de Ti hoje com o coração aberto e humilde. Eu reconheço que nem sempre fui fiel ao que prometi. Que houve momentos em que o cansaço falou mais alto, em que o conforto venceu o sacrifício, em que eu afrouxei o que havia prometido com amor. Não venho com culpa, Senhor, venho com humildade. Venho porque sei que Tu nunca fechaste a Tua porta para mim, mesmo quando eu me afastei da minha promessa. Padre Pio, Tu que conheceste o peso do sacrifício em cada dia da tua vida, Tu que carregaste as chagas do meu Senhor no próprio corpo e nunca recuaste, intercede por mim agora. Pede a Jesus que feche toda a brecha que se abriu na minha vida espiritual. Pede que os canais de graça sejam reabertos, que as bênçãos suspensas sejam liberadas, que minha alma seja fortalecida para o que ainda está por vir. Senhor, eu retomo meu sacrifício. Eu renovo minha intenção. Eu escolho Te amar mais do que escolho me agradar. E ofereço os dias que restam desta quaresma pela minha família, pela saúde de quem eu amo, pela paz dentro da minha casa, pela solução dos problemas que parecem impossíveis, pela conversão de quem eu choro em oração há tanto tempo. Nossa Senhora, Mãe do sacrifício perfeito, Tu que ficaste de pé diante da cruz quando todos fugiram, segura minha mão até a Páscoa. Não me deixa cair, não me deixa desistir. Sustenta minha fraqueza com a Tua força e leva ao Teu Filho cada sacrifício que eu oferecer a partir de hoje. Amém. Fique um momento em silêncio. Deixe essa oração pousar dentro de você, porque algo se moveu agora. Algo foi ouvido. O céu não é surdo. E o Padre Pio não abandona quem clama por ele. Você não está sozinha nessa caminhada. Este canal existe para isso. Para caminhar com você, semana após semana, ensinamento após ensinamento, até que a luz que você busca se torne a luz que você irradia. Que Deus te abençoe. Que Nossa Senhora te cubra com seu manto. E que o Padre Pio interceda por você e por toda a sua família, hoje e sempre.